Histórias da época do Ari, a figueira se vinga. O Rabi Shlomo Halevi viveu por muitos anos na cidade de Tzfat, envolto em admiração e respeitos. Alguns muçulmanos odiavam o povo de Israel, ficaram com inveja dos judeus da cidade, que tinham o mérito de encontrar um líder justo e sábio como ele. Então eles começaram a planejar ardis para tirá-los do seu cargo. Como? Se perguntaram os perversos, e de que maneira podemos matá-lo, sem que de fato seja descoberto? Se isso ocorrer, seremos duramente castigados pelo governador. Se ele descobrir que nossa mão está por trás da morte do judeu, eu sei o que faremos, respondeu um dos membros da gangue. Ele tem o costume de sair para se isolar e ficar sozinho com seu Deus no meio das montanhas. Nós podemos ir atrás dele e quando virmos que o judeu está sozinho, longe da cidade e que não há ninguém por perto, o matamos. O plano foi aceito com entusiasmo pelos outros homens e imediatamente um deles se prontificou a seguir o Rabi Shlomo para atacá-lo de surpresa. Certa vez ele ficou sozinho no campo, concentrado em seus pensamentos sagrados, vagando pelos mundos superiores, enquanto aquele muçulmano apareceu e o matou. O assassino pegou o corpo do sábio e o levou até o pátio da sua casa, para enterrá-lo embaixo de uma figueira. Ele cobriu muito bem o buraco com terra do seu quintal, para que não ficasse sinal algum de que ali havia sido um homem enterrado. Na cidade de Tzfat irrompeu um grande choro e um medo terrível. Já fazia alguns dias que o Rabi Shlomo Alcabetes tinha saído da cidade e não voltara. O que teria acontecido com ele? Todos pensavam, será que ele foi ferido? Deus nos livre. Por uma pedra que rolou das montanhas? Será que um animal selvagem, Deus nos livre, o atacou? E se ele estiver caído na montanha, desmaiado ou ferido, precisando de ajuda? Grupos e mais grupos de judeus procuravam por ele em todos os lugares e todos os caminhos, em todas as cavernas, em todas as grutas, tudo em vão. Não havia qualquer sinal do Rabi Shlomo. Enquanto a comunidade judaica estava preocupada e temendo o pior na cidade, se espalhou um boato maravilhoso e espantoso na casa de um homem chamado Ahmed, um muçulmano. Uma figueira amadurecera fora de época e tinha dado frutos grandes e suculentos. Todas as outras figueiras da cidade ainda estavam no período de queda das folhas, mas a árvore daquele homem estava entortando por causa do tamanho do fruto enorme e suculento que estava produzindo. Quando os moradores de Tzfat viram este milagre, pensaram consigo mesmo que isso só podia ser magia ou feitiçaria do dono do jardim e que, usando rituais mágicos, ele tinha feito a árvore dar fruto antes da estação. Os relatos chegaram aos ouvidos do governador da cidade e ele balançou a cabeça incrédulo. Vocês acham que eu sou tolo? Não vou acreditar nisso. Como a figueira pode ter dado fruto? Por acaso alguém aqui já viu uma figueira dar frutos nesta época do ano? Vocês estão falando um monte de tolices, disse ele bravo com seus servidores. Não se passou muito tempo e membros da sua própria família vieram até ele, emocionados, e contaram que viram com os próprios olhos o milagre. O pachá então decidiu ir por conta própria ao local e ver com os próprios olhos a árvore milagrosa. De maneira muito humilde e recatada, o árabe, dono da casa, foi encontrar o governador da cidade, convidando-o a entrar no quintal da sua casa. O governador olhou a árvore e viu que de fato ela estava cheia de frutos, e pensou consigo mesmo, que bom seria se eu pudesse descobrir o segredo dessa árvore. Eu também poderia ter no meu jardim árvores e frutas boas e bonitas como essa.
em qualquer época do ano, para vender a um preço exorbitante. Eu ficaria rico. Escute, ele virou para o dono da casa. Pelo que estou vendo, tem algum segredo aqui nesta árvore. E eu exijo que você me revele tudo sem esconder nada. Eu quero que no meu jardim também haja árvores como esta. Então ele terminou de falar, o governador esperando ouvir o que o homem lhe diria. E eis que o homem ficou mudo. Ele não conseguia falar e sua língua não se movia de tanto medo. Você vai me contar o seu segredo ou não? O governador gritou com ele, com o bigode tremendo de raiva. Por acaso você pensa em guardar a sua descoberta só para si e enriquecer sozinho? Não, isso não vai acontecer. O pachá continuou gritando, eu ordeno que lhe deem 90 chibatadas nas suas pernas desnudas. E se você continuar calado, você vai sofrer muito depois disso. Os olhos do árabe se arregalaram de terror e todo o seu corpo tremia de medo. Depois de receber 2 ou 3 chibatadas, ele não aguentou a dor e contou ao pachá toda a verdade. Como ele tinha emboscado o sábio judeu e como o assassinara. Contou como esconder o corpo embaixo da figueira que ele tinha no pátio e como desde então a árvore tinha começado a dar frutos de maneira milagrosa. Então o mistério do desaparecimento do Rav Elkabet foi resolvido e um luto enorme se abateu na cidade de Tzfat. No entanto, o assassino não saiu ileso. O próprio governador, furioso, ordenou que Hamed fosse enforcado naquela figueira, debaixo da qual estava o túmulo do Rabi Shilomo, um homem que ele admirava. Todos testemunharam a grandeza daquele justo cabalista que, mesmo depois da morte, tinha conseguido vingar o seu sangue. Muito obrigado por ter assistido esta narração. Curtam o nosso vídeo, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Shalom, shalom.